Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 839. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 11 horas e 11 minutos da noite aqui em South Luangwa, na Zâmbia. Estamos aqui próximos da fronteira com o Malawi, estamos próximos da fronteira com Moçambique e em Brasília são exatamente 18 horas e 12 minutos. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, bastante tarifado, e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. O Tanguy, ouvi dizer que agora vai. Agora a guerra entre Rússia e Ucrânia encontrará um termo, encontrará um cessar-fogo, a paz está a caminho, não é isso? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 839. Prazer estar aqui mais uma vez gravando esse episódio. Não é o último bate-papo da semana. Amanhã, sexta-feira, teremos gravação também. Vai ser a gravação à noite, na verdade, esse fim de tarde, início de noite, como a gente está gravando agora. Mas hoje a gente tem muita coisa para repercutir. Principalmente, Daniel, quero dar naturalmente as boas-vindas aqui, todo mundo que nos acompanha, pessoal que nos ouve no YouTube, pessoal que nos ouve no podcast. E, Daniel, como primeira pauta, eu queria falar sobre o enorme ataque que a Rússia fez contra a Ucrânia. A gente sabe, Daniel, que no momento em que o Trump está aí querendo ser o grande negociador, aquele que vai resolver a guerra e tal, o Putin também aproveita para demonstrar força e para mostrar que, olha, quem está no comando, no controle da situação é a Rússia. Não são os Estados Unidos, não é a Europa, não é a Ucrânia, é a Rússia. É a Rússia que determina o ritmo que as coisas vão tomar a partir daqui, enfim, ao longo desse período inteiro. Então a Rússia lançou um ataque com 145 drones e mais de 70 mísseis durante a madrugada. Foi o ataque mais importante contra a capital, Kiev, nesse ano agora de 2025. Matou 12 pessoas e 90 foram feridas. A Ucrânia, inclusive, Daniel, afirma, diz ter provas de que foram utilizados, inclusive, mísseis norte-coreanos. Uma forma ali tanto de pressionar a Rússia, mostrar ali que a Ucrânia sabe que a Rússia tem parceria com a Coreia do Norte, mas também de pressionar os Estados Unidos. Falou aos Estados Unidos, seguinte, a Rússia está aí aliada da Coreia do Norte. Sim, é importante o Zelensky lembrar que teve um presidente aí que, inclusive, se encontrou, teve ali uma ótima relação com o Kim Jong-un, que foi exatamente Donald Trump lá no primeiro mandato dele. Foi, inclusive, para aquela região da fronteira, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e colocou os seus 2 pezinhos na Coreia do Norte, o único presidente da história dos Estados Unidos que o fez. Tivemos como alvos também desses ataques, Daniel, áreas residenciais e instalações industriais. Foram registrados apenas na capital 40 incêndios e uma série de resgates ainda em andamento. Enfim, uma situação bastante dura para a capital, Kiev. Quem reagiu, Daniel, de forma imediata foi Donald Trump. Donald Trump disse que os ataques eram desnecessários e tinham um péssimo timing. Claro, Daniel, você acaba colocando água no chope do próprio Trump, que está ali tentando ter isso como sua grande vitória na política externa. E Trump, portanto, nas redes sociais colocou a mensagem Vladimir, stop. Stop em letras maiúsculas, em caixa alta, Vladimir, stop, ponto de exclamação. Então, uma tentativa ali de mostrar que, olha, eu sei o que você está fazendo, eu estou vendo, e é importante que você pare. É sempre importante lembrar, Daniel, que quando o Trump ele coloca um stop como esse, soa meio como ultimato, assim, porque a resposta que vem sempre quando alguém tenta dar uma ordem assim e o que você vai fazer se eu não parar, A gente sabe, toda criança já fez isso, Tá, mas e se eu não parar? Vai acontecer o quê? Qual é a consequência de não parar? E ele, para contrabalançar isso, ele fez uma série de críticas também ao Zelensky. Ontem, Daniel, a gente falou que o Zelensky disse, olha, esse negócio aí de reconhecer a Crimeia como território russo não vai acontecer,
Não vou aceitar, porque o Putin colocou como condição: olha, eu paro de fazer avanços em território ucraniano se houver o reconhecimento de que a Crimeia é minha. A Crimeia foi ocupada pela Rússia em 2014. Se isso for reconhecido, beleza. E o Zelensky, e aí a Rússia pararia de fazer avanços. O Zelensky disse que nunca vai reconhecer a Crimeia, porque isso contraria inclusive a Constituição do país. E aí o Trump desceu o cacete no Zelensky também e disse que os próximos dias serão cruciais e que a postura de Zelensky não ajuda nas negociações. Importante lembrar que o Trump já chamou, inclusive, o Zelensky de ditador, porque não realiza eleições e tal. E para ver como é que, né, o Trump ele tenta materializar isso, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, desistiu de fazer uma reunião que envolveria a Ucrânia e países europeus por, segundo ele, perceber que a Ucrânia não tem uma postura construtiva com relação a essa questão. Então, a impressão que passa, Daniel, os Estados Unidos estão perdidos no rolê. Os Estados Unidos estão tentando demonstrar uma autoridade, um controle da situação que eles simplesmente não têm. Quem demonstra controle da situação o tempo todo é a Rússia. A Rússia está ali com a faca e o queijo na mão, ditando o ritmo da coisa, está avançando no território ucraniano. A Rússia determina quais são as condições para ela parar de avançar. Ela faz ataques no momento em que o Trump está querendo que a coisa diminua. Então, de fato, Daniel, a gente vê que é o Putin que está ditando o ritmo das ações na Rússia e botando, portanto, o Trump na roda, Daniel Souza. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que no dia de hoje, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos e a China tiveram conversas pela manhã para ajudar a resolver a guerra comercial. Aliás, ele disse o seguinte, abre aspas, poderíamos revelar isso mais tarde, mas tivemos reuniões esta manhã e nós temos nos reunido com a China, fecha aspas. É interessante porque o Trump sempre coloca assim, vou revelar mais tarde, não vou contar muitos detalhes, mas vocês sabem, coisas importantes estão acontecendo, eu vou atingir os objetivos que os Estados Unidos tanto querem. E o mais interessante, é que as autoridades chinesas negaram que Estados Unidos e China estão conversando. Mais especificamente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse hoje o seguinte, abre aspas, são todas notícias falsas, fecha aspas. Ele, inclusive, destacou que ele não tem qualquer conhecimento sobre consulta ou negociações envolvendo a questão tarifária entre Estados Unidos e China. E o porta-voz do Ministério do Comércio acabou também dizendo algo muito interessante. Ele destacou o seguinte, abre aspas, os Estados Unidos devem responder às vozes racionais da comunidade internacional e dentro de suas próprias fronteiras e remover completamente todas as tarifas unilaterais impostas à China se realmente quiserem resolver o problema, fecha aspas. Tanguy, está muito claro o que está acontecendo, a pressão dentro dos Estados Unidos é grande, é crescente, existe aí uma severa preocupação em relação a uma desorganização da economia dos Estados Unidos, ao potencial impacto inflacionário, ao impacto sobre o crescimento econômico. O Trump apostou que essas negociações aconteceriam muito rapidamente, que a China viria quase rastejando, tentando estabelecer negociações comerciais com os Estados Unidos, e a China vai sugerindo que não tem pressa. Vou ser impactada? Eu, China? Vou. Vai ser ruim? Vai. Vai trazer impacto para o meu crescimento, vai trazer impacto para a produção industrial, eventualmente algumas pessoas vão perder postos de trabalho, mas eu vou pagar para ver. Eu não vou realmente sair por baixo, eu não vou sair numa condição de inferioridade. O Trump também não quer sair de uma condição de inferioridade. E muitas vezes a impressão que fica é que o Trump está buscando desesperadamente uma saída. Ele começa a sugerir que conversas estão acontecendo como quem diz, olha, a China veio atrás de mim, tá? A China, a China está louca para conseguir um acordo comercial com os Estados Unidos. Ele está tentando buscar uma saída honrosa, algum tipo de
porta, de alternativa, que leve ele a reduzir as tarifas sem sair como grande perdedor, sem sair como alguém que recuou nesse tensionamento entre China e Estados Unidos. O jogo que os dois estão jogando agora é quem fizer o primeiro movimento, perde, né? Então, se os Estados Unidos fizerem o movimento de China, vamos abrir negociações, né? Os Estados Unidos vão sair como os bestas da história, que forçaram e tiveram que abaixar a cabeça, tiveram que ceder, tiveram que recuar. Se a China que faz esse movimento, Daniel Souza, o Donald Trump vai sambar na China, porque vai dizer, tá vendo? Eu pressionei, eu fiz, eu aconteci, e tá aí, me ligaram e agora teremos que negociar. Então é curioso, né? Porque ao longo dos últimos dias, né, a gente está na quinta-feira, né? Desde a segunda-feira, todos os sinais são a China quer negociar, os Estados Unidos querem negociar. Os Estados Unidos admitem que uma negociação vai ter que acontecer e a China diz que, abro aspas, né? Isso apareceu na nossa pauta de ontem, né? As portas estão escancaradas para uma negociação. Só que tudo isso fica no campo do podemos negociar. Quem é que vai dar o primeiro passo e fazer a ligação? E aí, quando o Trump diz que está negociando, que as negociações estão acontecendo, teoricamente, Daniel, o que ele queria era que a China não comentasse nada e depois a negociação está feita. Ou seja, não vai ter um primeiro movimento, porque ele já viu que a China não vai fazer esse movimento. O problema é que a China vai lá e fala assim, não, acho que você está enganado, Donald, eu estou achando que você se enganou. Não tem negociação, não. Você não me ligou ainda. Você ainda não pediu para negociar, Trump. Você está colocando tarifa aí e eu não ouvi você me pedindo para negociar. Você vai ter que pedir. Você vai ter que me ligar. E aí, o Scott Bessent, inclusive, Daniel, que tem sido um ator bastante importante nessa história, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que tarifas excessivas precisarão cair para que renegociações reais possam ocorrer. Ora, Daniel Souza, tarifas excessivas estão sendo impostas pelos Estados Unidos, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é a gente vai ter que ter um passo de recuar para que a negociação possa acontecer. Mais uma vez, o dilema é quem é que dá esse passo primeiro, né? Eu não sei exatamente como é que esse nó pode ser desenrolado, mas o fato é que daqui para frente esse é um ponto fundamental a ser desenrolado. Aliás, Daniel, um dos principais laços entre Estados Unidos e China é exatamente a questão tecnológica, né? Então a gente está falando aqui sobre semicondutores, a gente está falando sobre inovação, né? Então Estados Unidos e China têm naturalmente uma disputa, uma corrida em termos de inovação, e isso está mobilizando as duas maiores potências do mundo. Aliás, mais potências estão envolvidas nisso aí, mas pegando aqui um recorte só das duas grandes potências econômicas e mundiais e tecnológicas, estão sendo mobilizadas exatamente para esse assunto. E você que está me ouvindo aí pode ter uma oportunidade de também entrar nessa área, assinando, né, tornando-se aluno da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que está te dando uma mamata, 15% de desconto para você se tornar aluno em qualquer plano da Alura. Porque, Daniel, se isso mobiliza as economias a economia das principais potências do mundo, você imagina o que isso pode fazer com a sua carreira, imagina o que isso pode fazer com a sua empregabilidade, imagina o que isso pode fazer com a sua capacidade de ascensão na sua carreira. Mesmo que você seja um diletante, um curioso, é fundamental, é indispensável, a gente usa a tecnologia para tudo. A Alura é incrível. Deixa aqui o nosso super abraço para o pessoal da Alura. Tem cursos maravilhosos para pessoas avançadas, para pessoas iniciantes, para que você precisar de tecnologia, a Alura está aí para você. A plataforma da Alura é demais, gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ela é super amigável, tem cursos para todos os níveis e oferece ali um letramento tecnológico, que é algo cada vez mais incontornável para qualquer profissional moderno. Link no descritivo desse episódio com condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, tivemos uma adição, né, mais um passo na altercação entre Índia e Paquistão. Importante lembrar, a gente trouxe isso no episódio de ontem, que houve um ataque muito importante na Caxemira, né, na parte indiana da Caxemira, em que 26 turistas foram mortos. Desses 26 turistas, 25 eram indianos. Foi o maior ataque, né, contra a Índia desde aquele ataque em Mumbai no ano de 2008. E com isso, portanto, a Índia
respondeu, dizendo que, olha, esse ataque ele foi reivindicado por um grupo, segundo a Índia, esse grupo é mandado pelo Paquistão. É o Paquistão, portanto, que está por trás do ataque e, portanto, a Índia estabeleceu uma série de punições ao Paquistão, uma série de, segundo ela, retaliações ao Paquistão, como, por exemplo, a suspensão do Tratado de Águas, né, do Rio Indus, que enfim, é fundamental para que os dois possam ter uma administração conjunta das águas daquela região. Teve o cancelamento de um monte de visto, fechamento da principal fronteira terrestre entre os dois países. E o Paquistão, Daniel, dobrou a aposta. O Paquistão disse, olha, eu não tenho nada a ver com esse grupo aí. O que a Índia está fazendo, portanto, são retaliações unilaterais e, portanto, houve uma série de retaliações por parte do Paquistão. Por exemplo, fechamento do espaço aéreo paquistanês para companhias indianas. Isso traz um incômodo, né, Daniel? Então, empresas indianas que eventualmente queiram voar por aquela região vão ter que dar uma volta, porque não poderão passar por cima do espaço aéreo indiano. Foi estabelecido também, isso aqui é importante, a suspensão de todo o comércio com a Índia, incluindo via terceiros países. A gente já estava há pouco, né, Daniel, de conflitos comerciais. Agora o Paquistão, portanto, estabeleceu não compro nem mais um grão de arroz vindo da Índia. Ah, mas a Índia pegou seu produto e exportou para sei lá onde desse país vai chegar no Paquistão? Não vai poder entrar também. Foi estabelecido também o cancelamento de vistos especiais para indianos. Então vai ser cada vez mais difícil de conseguir indianos entrarem no Paquistão. E acordos bilaterais também foram suspensos. Então, entre eles, Daniel, isso aqui é muito importante, foi colocado em estado de suspensão. Então, não é um rompimento, mas é assim, a gente agora vai se dar o direito de não cumprir esse acordo até que volte à normalidade, o acordo de Simla. Esse acordo de Simla, Daniel, é um acordo de 1972, que é um acordo de paz, né, depois de mais uma guerra que houve entre os dois. Ou seja, segundo o Paquistão, Daniel, a gente está chegando perto de um cenário no qual a paz está seriamente arriscada e, segundo o Paquistão, portanto, esse acordo de Simla está suspenso até que a Índia pare de fomentar o terrorismo. O argumento paquistanês é a Índia, ao ficar acusando o Paquistão de ser terrorista, está fomentando que grupos ataquem o Paquistão. Ou seja, segundo o Paquistão, é um fomento ao terrorismo. E a capital, Islamabad, né, o governo paquistanês, também ameaçou considerar que qualquer desvio das águas, uma vez que aquele acordo lá está suspenso, né, a Índia disse que não vai mais cumprir o acordo de águas, será um ato de guerra. Então, a partir do momento que a Índia não cumprir esse acordo, se desviar curso de água, se prejudicar a capacidade hídrica do Paquistão, isso será considerado um ato de guerra e promete uma resposta em toda a escala do poder nacional. O que significa toda a escala do poder nacional, Daniel Souza? Estamos falando de dois países que possuem bombas nucleares. Aliás, a gente está falando sobre dois países que têm bombas nucleares e que na década de 1990, a gente está falando aqui de maio de 1998, testaram ogivas nucleares com 2 semanas de diferença. A Índia fez o teste com a sua ogiva nuclear, 2 semanas depois o Paquistão foi lá e fez um teste com ogivas nucleares também. Não é brincadeira o nível de rivalidade e a capacidade militar, inclusive, que Índia e Paquistão têm. Claro que as ogivas nucleares são muito diferentes, as ogivas nucleares paquistanesas são consideradas menos sofisticadas, muitas vezes pouco confiáveis, mas ninguém quer pagar para ver, né, Daniel? Taca essa bomba aqui que eu quero ver se ela explode mesmo. Isso não acontece, não existe, mas a gente tem um ponto, Daniel, no qual o nível de tensão entre Índia e Paquistão é muito elevado. Assim, zero surpresa que seja exatamente por conta da situação da Caxemira, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu tenho certeza que a Kristalina Georgieva ouve o Petit Jornal. Kristalina Georgieva, que é diretora-geral do FMI, do Fundo Monetário Internacional, porque ela disse o seguinte hoje, Tanguy, abre aspas, nem são tanto as tarifas que estão preocupando os membros do Fundo Monetário Internacional, mas a incerteza. Temos de diminuir a incerteza, fecha aspas. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui no Petit Jornal, Tanguy, que tarifas são preocupantes, obviamente,
mas o nível de incerteza na economia mundial é muito mais preocupante. Porque quando você coloca uma tarifa e você sabe qual é a tarifa, você bota no preço. Calcula, bota no preço e toca a vida. Vai gerar inflação, algumas transações eventualmente não vão acontecer, mas tudo bem. O problema é quando você não sabe qual vai ser a tarifa. Aí você suspende o embarque, você engaveta o projeto, você trava a atividade econômica, porque ninguém sabe para onde as coisas estão indo. E isso acaba sendo algo muito danoso para a economia mundial. As expectativas se deterioram de forma muito rápida. E diante disso, não resta outra coisa a não ser a Kristalina Georgieva destacar que a incerteza está minando a economia mundial e que a incerteza é muito mais grave do que você ter aí uma guerra tarifária em curso. Ô, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser um pouco indiscreta, tá? Essa senhora aí, a Kristalina, né? O salário dela é quanto, mais ou menos, Daniel Souza? Ah, cara, a gente tá falando aí de 6 dígitos, 6 tranquilamente. dígitos. Ao ano, 6 ano. dígitos em dólar, Ah, não é moeda fraca, é né? dólar, né? Não, É Washington. Washington. E aí, Você sabe que é dólar. tá, aí o que ela falou foi que, porra, sou aqui diretora-geral do FMI, e a análise que ela fez foi que, pô, esse negócio aí de incerteza é brabo. A análise foi essa. É, exatamente. E que a Tá. incerteza é mais grave do que tarifas. Tarifa. Entendi. Tarifas Tá são bom, mais Daniel. graves, incerteza é muito mais grave do que tarifas, porque acaba trazendo impactos deletérios na economia mundial. Petit Jornal poderia ter feito essa análise? Poderia ter feito essa análise. Poderia. A gente pode, inclusive, fazer um desconto. A gente pega o salário da Kristalina Georgieva, divide pela metade aí, e a gente divide a metade. Eu e o Daniel, a gente divide a metade. Alô, FMI, a gente pode fazer essa análise aí, hein? Podemos. Agora, uma coisa importante. Kristalina Georgieva citou de onde via a incerteza? Não citou. Não citou. E o Petit Jornal cita. Diretamente em Washington, né? Ela falou em Washington, mas ela não comentou, não deu nome aos bois. Não deu nome aos bois, não citou de onde vem a incerteza. Você sabe, né, Tanguy? Tem um país, United States of America, que é o maior contribuinte do Fundo Monetário Internacional e, consequentemente, do salário da Kristalina Georgieva. E talvez não fosse, assim, muito conveniente citar de forma muito clara que a incerteza está vindo do United States of America, mais especificamente do seu presidente Donald Trump. Mas, de qualquer forma, o Petit Jornal é valente, o Petit Jornal fala as verdades que as pessoas querem ouvir, a gente mostra realmente que a incerteza é algo que está desorganizando a economia mundial e que, no atual momento, a incerteza é ali a especialidade da Casa Branca, com idas e vindas na sua política tarifária e em decisões econômicas de muita importância. Eu queria só registrar aqui rapidamente, Tanguy, antes da gente avançar, que saiu o PIB da Argentina em fevereiro de 2025 e nós tivemos aí um crescimento de 5,7% em termos anuais, né? Então você acaba tendo aí um crescimento que é bastante importante. Segundo o relatório, né, do INDEC, né, que seria o equivalente ali ao IBGE na Argentina, a intermediação financeira cresceu 30,2% ao longo dos últimos 12 meses, o que é uma ótima notícia. A intermediação financeira se ampliando significa que nós temos aí mais crédito, que nós temos aí mais investimentos, mais dinheiro circulando, um grau maior de confiança dos agentes econômicos e uma certa normalização. É interessante também destacar, Tanguy, que a Kristalina Georgieva, né, do Fundo Monetário Internacional, além de falar sobre a questão da incerteza, também elogiou bastante a Argentina, destacando que a Argentina está no rumo certo, que tem que se manter no rumo certo e que o FMI tem todo o interesse em contribuir para o desenvolvimento argentino, lembrando que não tem tanto tempo, há poucos dias, o Fundo Monetário Internacional disponibilizou aí um crédito suplementar super importante, recompondo as reservas internacionais argentinas. Ô, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente teria mais credibilidade se a gente se vestisse melhor, se a gente viesse dar aula não, né, gravar episódios aqui de terno, gravata, uma coisa mais completa? Com certeza. Você acha? Você acha que a gente estaria mais gabaritado, mais capacitado, que as pessoas dariam mais crédito pra gente? De repente a gente poderia ter um salário parecido com o da Kristalina Georgieva?
Muito provavelmente. Eu acho que uma das fragilidades do Petit Jornal, desse magnífico podcast, é o outfit. O outfit dos hosts é fraco, né, Tanguy? E, consequentemente, ele acaba não oferecendo a credibilidade adequada, não emprestando a credibilidade adequada para esses aqui que falam nesse podcast do Petit Jornal. Eu levantei a bola, mas você deixou a bola cair. Vamos tentar mais uma vez. Daniel Souza, você acha que, uma roupa diferente, né, pode contribuir? Achei que você ia anunciar a geleia da Shakira. Achei que você ia, depois dessa magnífica introdução que você colocou, que você ia dizer, então, diante dessa introdução, vamos para a geleia da Shakira de hoje. Obrigado, então, vamos lá. Daniel Souza, diante disso aí, vamos para a geleia da Shakira. Vai. É isso, Tanguy. Obrigado por essa introdução magnífica da geleia da Shakira de hoje. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje nós vamos para o Chile, né? Vamos falar sobre Gonzalo Winter, que vem a ser um pré-candidato à presidência do Chile. Ele é deputado e ele já mostrou a que veio. Ele destacou que ele pode ser um presidente muito melhor do que Gabriel Boric. Por que ele pode ser um presidente muito melhor do que Gabriel Boric, que é o atual presidente? Porque ele, Gonzalo Winter, usa gravatas. Ele não tem problema em usar gravatas. Ao contrário do atual presidente argentino, que não gosta de gravatas. A gravata, Tanguy, empresta credibilidade. A gravata mostra que você é um bom gestor. A gravata mostra que você saberá dar rumo ao país. Então, a gravata é um grande diferencial. É importante sempre registrar que no caso do Chile não tem reeleição, né? Então o Boric não vai se candidatar, mas você pode bater no atual presidente, você pode tentar ganhar ali uma credibilidade suplementar, mostrando justamente que você se veste muito bem, ao contrário do atual mandatário, que não é confiável. E não é confiável porque ele não usa gravatas, e não podemos confiar em políticos que não usam gravatas porque eles não sabem governar um país. Então fica aqui o registro, Gonzalo Winter, o presidenciável chileno que usa gravatas e está preparado para governar o país por conta disso. Tá aí. Então, dito isso, Daniel Souza, vamos providenciar gravatas. Mesmo que a gente estiver com camisa da nossa patrocinadora, a gente bota a gravata. Que a análise vai sair melhor, Daniel, vai encaixar melhor. Daniel Souza, dito isso, vamos deixar aqui um super agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores. A gente está com um horário meio incerto, né, Daniel? Porque a gente está com 5 horas na frente e não é que vai melhorar. Daqui a pouco a gente vai estar com 6 horas na frente do Brasil e depois a gente vai normalizar tudo. Mas a gente agradece muito e deixa aqui o recado, né, Daniel, para você, se você quiser acompanhar a nossa live, ativa o sininho. Então, eu sei que tem gente que não gosta de ativar o sininho e tudo, mas é uma ótima maneira de você saber exatamente que horas que a gente vai gravar, porque tem sido um pouco em cima da hora para a gente saber que horas que a gente vai ter uma janela para conseguir fazer a gravação. Se você quer acompanhar a nossa viagem aqui para o continente africano, com análises cotidianas, né, acerca de questões políticas, observações e tudo, acessa lá petcursos.com.br. Além de ter esse acompanhamento diário, você também vai ter acesso a todas as aulas já gravadas lá no Petit Curso. Não perde não, petcursos.com.br, vai lá, dá uma olhada no catálogo e aproveita para acompanhar também o que a gente tem produzido de conteúdo aqui no continente africano. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. O Petit é uma mídia pequena, é uma mídia que não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso nós sempre registramos nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix no Petit Jornal, tem a chave Pix no descritivo, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.